Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai assumir a perspectiva de um historiador crítico para examinar uma verdadeira obra-prima da literatura brasileira do século XIX. Mas olha, nós não vamos ler isso aqui apenas como ficção, não. A ideia é tratar esse livro como um rigoroso dossiê científico. Vamos abrir as portas de O Cortiço, do Aloysio Azevedo, publicado lá em 1890, e entender de uma vez por todas como a literatura daquela época foi usada para mapear as engrenagens bem complexas das desigualdades sociais no Brasil. E a nossa agenda de hoje está super direta. Nós vamos observar como essa obra mapeia as realidades brutais da degradação humana através de 6 lentes clínicas. A gente vai passar pelo experimento naturalista, a força ativa do ambiente, os instintos animais, alguns estudos de caso bem específicos, a ideia de um protagonista coletivo e, para fechar, o retrato doloroso das desigualdades brasileiras. Então, bora lá para a nossa primeira parte, o experimento social naturalista. O ponto crucial para a gente começar a entender essa história é que o Aloysio Azevedo não estava aí só para escrever um continho e entreter o leitor. De jeito nenhum. Ele estava adotando a postura totalmente clínica de um pesquisador conduzindo um experimento social. O naturalismo, que era a grande febre científica da época, buscava um retrato objetivo e cru da realidade. A literatura aqui não está nem aí para o que é belo ou romântico. O negócio é aplicar uma lente técnica rigorosa mesmo para entender como as condições sociais esmagam ou elevam o ser humano. Imagina só o Azevedo com o microscópio na mão. O cientificismo que dominava o pensamento do final do século XIX transforma o cenário da história num verdadeiro campo de testes ativo para as hipóteses sociológicas dele. E é fascinante, né? Ele age exatamente como um biólogo observando uma colônia de bactérias ou um formigueiro. Ele descreve os hábitos, os costumes, cada relação social ali dentro. O cortiço deixa de ser só um lugar onde as pessoas moram e passa a ser tratado, usando um termo bem técnico mesmo, como um laboratório social fechado, onde qualquer reação humana pode ser medida, anotada e catalogada. E isso nos leva direto para a seção 2, o meio como agente ativo. O que é um absurdo de interessante aqui é como o espaço físico simplesmente dita as regras desse experimento. Porque, pensa comigo, nesse ambiente experimental fechado, o espaço insalubre do cortiço não é só um pano de fundo passivo, um cenário onde a história acontece. Ele é o catalisador. É ele quem impõe resultados deterministas. O determinismo é a espinha dorsal de O Cortiço. A ideia é que aquele papo de livre-arbítrio, bom, isso é uma ilusão gigante quando você está sob as pressões do meio. As escolhas de todo mundo ali são profundamente moldadas e limitadas pelo lugar onde vivem. Nesse laboratório, o ambiente físico age ativamente em cima das pessoas, definindo o destino daquela coletividade sem dar nenhuma chance real de fuga. O cortiço respira, ele oprime e ele transforma quem está lá dentro. Toda aquela sujeira, aquele calor e o amontoamento de pessoas não são só detalhes para deixar o texto mais rico. São forças ativas que literalmente empurram as pessoas para degradação física e moral. É uma via de mão única. O que abre espaço para a nossa seção 3, instintos, sobrevivência animal. É aqui que o laboratório mostra as variáveis biológicas mais cruas do estudo. Olha só essa dicotomia. De um lado, a gente tem um comportamento teoricamente humano, de ascensão e exploração. Do outro, o puro instinto animal. Isso ilustra com perfeição a visão científica da época. Nesse ambiente, a linha que separa a humanidade da animalidade é totalmente apagada. Os moradores perdem a sua complexidade humana e começam a ser guiados 100% pelos impulsos biológicos. A busca pelo dinheiro ou pelo poder se mistura com instintos animais de pura sobrevivência, violência e desejos muito primitivos. E para enfatizar essa crítica social fortíssima, o narrador não pensa 2 vezes antes de comparar o comportamento das pessoas com o de animais. E não é só estilo, tá? É uma constatação do experimento. O processo de animalização aproxima o ser humano da besta. A gente vê isso nas descrições super viscerais do pessoal se amontoando nos lavadouros, descritos quase como animais no cio. Isso escancara as condições desumanas que forçavam as camadas populares a depender só desses instintos de sobrevivência. Num ambiente que não te dá dignidade, a violência e os impulsos do corpo viram a única resposta possível. Vamos avançar para a seção 4, João Romão e Bertoleza. Porque para provar toda essa teoria determinista na prática, o dossiê traz estudos de caso completíssimos. Nós temos aqui um processo em 3 etapas bem definido. É um caminho implacável, do primeiro contato até a ruína total. Primeiro, a exposição ao ambiente coletivo. Segundo, a interferência desse meio nas suas atitudes. E terceiro, a corrupção da sua moralidade até a degradação completa.
A gente vê isso até com personagens como o português Jerônimo, que chega cheio de valores e é engolido por esse processo sob a influência tropical do cortiço. Mas o João Romão e a Bertoleza, esses são, sem dúvida, os espécimes perfeitos desse laboratório do Azevedo. A ambição alucinada do João Romão e a exploração cruel da Bertoleza, que chega a ser enganada e escravizada por ele com uma carta de alforria falsa, provam de forma cristalina que as forças biológicas e do meio engolem a moralidade. A trajetória deles é documentada de forma brilhante para nos mostrar que, dentro daquele contexto, as pessoas são capazes de qualquer atrocidade para garantir a sua própria sobrevivência e subir na vida. Dando um passo para trás, a gente chega na seção 5, o protagonista coletivo. Porque quando a gente tira o zoom dos casos isolados, a verdadeira natureza dessa arquitetura toda aparece. E aí vem uma pergunta inevitável. Se os indivíduos do João Romão à Bertoleza estão ali só reagindo de forma programada a esse ambiente, quem é que manda nessa história? Quem é que está de fato conduzindo tudo? Diferente de um romance tradicional que adora glorificar um herói ou uma jornada individual, o Cortiço chuta o balde e inverte o jogo. Aqui, o grande protagonista é o coletivo, é o macro-organismo. O espaço do Cortiço ganha vida, ele respira, ele dita o ritmo, reunindo um monte de tipos sociais diferentes justamente para mapear a complexidade da sociedade brasileira. A habitação ganha vida própria e engole todo mundo que mora ali. Finalmente, a gente entra na nossa sexta e última sessão. Retrato das desigualdades brasileiras. Chegou a hora de avaliar os resultados finais desse estudo sociológico. Os dados desse laboratório pintam um quadro do Brasil que é, para dizer o mínimo, devastador. O que começa como uma observação imparcial vira uma crítica visceral. A obra escancara conflitos de classe muito intensos, um preconceito totalmente sistêmico e uma exploração do trabalho humano que choca a gente até hoje. As condições de vida super precárias não são só um acaso. Elas funcionam como a ferramenta de opressão perfeita das elites contra as camadas mais populares. Então, o resultado prático de todo esse dossiê científico é uma baita de uma denúncia. Como a gente consegue perceber, a obra vai muito além da ficção. Ela assume um peso histórico enorme. O Laboratório do Azevedo evidenciou e deixou registrado para sempre a marginalização daquela população, elevando toda a teoria do naturalismo a um documento histórico importantíssimo sobre as desigualdades e as fraturas da nossa sociedade. E essa nossa investigação termina deixando uma pulga atrás da orelha. Fechando esse dossiê, fica praticamente impossível não olhar para os espaços urbanos de hoje e se fazer essa pergunta. Será que essas regras deterministas do passado, que ditavam quem sobrevive e quem é esmagado pelo ambiente, realmente sumiram? A literatura já tinha dado esse diagnóstico há mais de um século, e eu espero que a nossa exploração de hoje tenha deixado claro o quanto isso ainda é assustadoramente atual. Muito obrigado por acompanhar essa análise junto com a gente e até a próxima!